Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 73, né, com o tema Experiência Humana e Providência na História da Redenção, compreendida como paradoxo e contradição. Hoje, parte 3. Nosso terceiro episódio nessa nova sequência, começado aí há 3 semanas atrás, né? Bem, eu sou Timóteo Madaleno, sou psicólogo de formação, eu sou doutor em psicologia pela UNB e eu sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, professor Cláudio, ele é psicólogo, ele é doutor em psicologia pela UNB, ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, que eu também tenho, não esqueci de mencionar. Professor Cláudio tem uma formação em teoria social. Ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás. Professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, ele é sociólogo e ele é teólogo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo. Quero começar, antes de tudo, pedindo vocês que entendem que o que a gente está fazendo aqui é importante, começando pelo mais simples, né, que é dar um like, que é compartilhar esse episódio, outros episódios que a gente tem, os cortes, com outras pessoas, ver se você está inscrito no nosso canal do YouTube, né, e se você entende que o que a gente está fazendo de fato tem um valor no trabalho da fé cristã, no trabalho de pregação do evangelho, que é o que nós nos propusemos a fazer aqui, né, o que a fé cristã e o evangelho têm para dizer para esse mundo complicado que a gente está vivendo agora. É isso que a gente está fazendo aqui. Se você quer apoiar isso financeiramente, gosto de fazer a ressalva de que nós não temos finalidade nenhuma lucrativa, né, tudo que a gente receber de contribuição é para ser revertido para a própria produção e divulgação desse conteúdo aqui, não individualmente para qualquer um de nós aqui, né? Bem, dito isso, vamos retomar no episódio passado esse tema que tem uma conexão com uma sequência que vem, acho que é a penúltima sequência, antes da gente começar a falar sobre casamento, que é o tema da liberdade, é uma conexão entre esses temas, né? Vou pedir o professor Anderson para retomar o, o tema, por favor. Bem-vindos todos. Eu não vou falar todos e todas, não, para não ficar complicado, né? Esse é um cacuete que o pessoal lá do Sul costuma ter, mas eu não aprendi isso com eles. Eu ainda continuo meio primitivo, né? Dentro do todos, eu incluo todas também, né? Espero que as mulheres compreendam isso, né? E aceita essa minha forma de tratá-los, né? E tratá-las também. É, eu penso que o tema ele é tanto mais relevante para quem compreende que a religião e temas correlatos à religião que são caros para a religião, como a metafísica, como a fé, como a história da salvação, como a morte, com a finalidade de dar à história um sentido escatológico. Esses temas todos estão relacionados à história da fé, sobretudo à história da fé do judeu-cristianismo. E sempre quando a gente fala de religião, de fé, nós lançamos um desafio, né? O desafio de olhar a realidade em uma perspectiva diferente, uma perspectiva que não exige a racionalidade crítica, né? Aquela de herança e cunho iluminista. Quer dizer, nós estamos falando de um fenômeno que é parte indispensável de qualquer ato religioso, de qualquer manifestação religiosa, porque quando nós falamos de experiência religiosa,
nós falamos de algo que não pode ser tocado, tangível, de forma objetiva. A existência de Deus não é uma existência que possa ser objetivada. Eu não tenho como trazer Deus para o campo da realidade objetiva através de uma pesquisa, através de um raciocínio lógico. Então, essas tentativas, elas aconteceram ao longo da história, sobretudo na Idade Média, né? Acho que houve o maior esforço empreendido foi na Idade Média. Então, nós temos pensadores importantes como Agostinho, na Baixa Patrística, nós temos pensadores importantes como Anselmo, já na Alta Patrística, né? Quase ali uma chamada escolástica, né? Não, na verdade é na escolástica, né? Que tinha essa intenção de trazer temas, a existência de Deus, a compreensão da fé, para tentar produzir um choque, um choque sobretudo daqueles que sempre foram críticos da religião por causa da fragilidade desse componente que se chama fé. E aí eu me lembrei de um capítulo, né, que nós temos na Bíblia, um capítulo que nós, via de regra, mencionamos, lemos, mas é um capítulo também que é muito mal compreendido, né, e muito mal interpretado, portanto, né, que é Hebreus. A fé é esse componente que também é um componente que se confunde com a psicologia humana, porque fé é uma certeza que se projeta acerca de um mundo que não se vê, é uma certeza cognitiva, é uma certeza subjetiva, portanto, é alguma coisa que se mistura, se, se coaduna com a psicologia da cognição, e quando o autor diz que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, se diz porque elas olharam e compreenderam um mundo que estava por trás do mundo objetivo. Aí diz o autor: olha, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode ver. Então, esse aqui é uma máxima que foi emprestada pela metafísica na Idade Média. Portanto, a Idade Média, o discurso que predominou nela foi o discurso da metafísica. É um discurso que tinha Deus como objeto central, e falar de Deus o tempo todo é sempre um problema, foi considerado um problema, sobretudo a partir do século XVIII, né? Porque se trata de um postulado que não pode ser objetivado. Esse é um problema complicado, porque quando a gente está fazendo leitura da história, do processo histórico, da história da salvação, nós temos que admitir que existe uma mão dirigindo os fatos. Existe uma inteligência por trás de um movimento invisível que conduz o processo da história para um desfecho escatológico. Essa é uma certeza básica que deve compor essa perspectiva hermenêutica da própria fé. Quando a gente elimina essa perspectiva, então os fatos se tornam absolutamente ininterpretáveis ou incompreensíveis, se tornam incompreensíveis do ponto de vista daquele que quer transcender a mera objetividade de um processo histórico que não conta com essa perspectiva da fé. Nós viemos aqui para falar sobre o quê? Professor Timóteo, me ajuda, qual é o nosso tema?
experiência humana e providência na história da redenção, compreendida como paradoxo e contradição. A experiência humana e A providência na história da redenção. esses dois elementos. Experiência humana e providência. E aqui é a providência que está sendo compreendida como paradoxo e contradição. Sim. E essa providência, depois do século XVIII, ganhou um nome na filosofia, né? Então, a providência é a razão universal. É a razão que coordena fatos e fatos. Quer dizer, não existe fatos aleatórios, não existe fatos que caminham de forma emancipada de um governo que é macro e produz movimentos com inteligência também macro, né? Para o ser humano, para a pessoa humana que desenvolve uma certa resistência a essas premissas, a essas afirmações da fé, certamente vai ficar difícil admitir que dentro da nossa realidade, ou que a nossa realidade é ocupada por uma meta-realidade. Então, dentro da nossa realidade existe uma meta-realidade, só que é uma meta-realidade que não pode ser demonstrada. Ela está em perspectiva, mas ela não pode ser demonstrada. Ela está em perspectiva à medida que a fé estabelece nomos aos fatos que estão conectados, mas não são percebidos dessa forma. Essa conexão, para quem faz uso de uma razão meramente objetivista, não consegue atribuir nexo, inteligência teleológica aos fatos que acontecem. Bem, eu me lembro disso quando eu li um autor americano, um sociólogo já falecido, luterano, né? Um dos mais extraordinários sociólogos que eu já li na minha vida, né? O nome dele é Berger, Peter Berger, e ele escreveu uma obra dentro da sua obra que é Perspectiva Sociológica. Ele falou de uma coisa, de um fenômeno muito típico das regiões mais rurais dos Estados Unidos, quando pessoas morrem, né, de forma inexplicável. Geralmente a gente tende a não questionar a morte, como ela aconteceu e por que ela aconteceu. A gente simplesmente estabelece uma explicação que é uma explicação baseada no postulado da fé. Deus quis, Deus permitiu, foi a vontade de Deus. Então, é assim que a gente estabelece sentido para certos fatos que transcendem a nossa capacidade de compreender por que que isso acontece, por que que aquilo acontece, por que que Deus permitiu isso, por que que Deus permitiu aquilo. No nosso episódio, num dos episódios passados, eu fiz menção à novela Os Dez Mandamentos, quando Moisés, lá na gruta, no deserto, próximo do rio Nilo, quando ele nasce, e a esposa estava esperando e torcendo para ser uma criança fêmea, né? Uma mocinha. E de repente a parteira vem e mostra para ela, olha aqui, um lindo machinho. Quando mostrou o machinho, ela começou a chorar. Um choro de aflição, um choro de desespero. E agora, o que que vai ser da gente? Por que que Deus permitiu isso? Aí começa a história de um conflito hermenêutico. É quando o fato que ocorre nos traz perguntas sem respostas.
é quando um fato bate à nossa porta e produz um esgotamento de possibilidades compreensivas. E a projeção de uma leitura que se faz sem a compreensão devida do fato, na verdade, produz o desespero. E o desespero é uma sensação a partir do qual se projeta uma realidade e sem futuro, ou um futuro sem alegria de uma resposta que possa dar tranquilidade ao presente de quem vive. Mas mais do que isso, toda vez que uma pessoa vive a experiência do desespero, por não compreender o sentido de certos fatos, ele simplesmente elimina a hipótese da existência de Deus. Por quê? Porque nós não tivemos a experiência de objetivar aquilo que nos conduz à existência, à afirmação da existência, que é a realidade de Deus. O que é a realidade de Deus? O Novo Testamento chama a realidade de Deus de o reino de Deus. O reino de Deus é um fenômeno, realidade a partir do qual se deduz que Deus está operando ali. Então, a expressão que se usa no Novo Testamento, pelo dedo de Deus. Então, o reino de Deus não é o Deus em si, mas, em termos de uma metáfora, ele é o dedo a partir do qual Deus realiza algo que é humanamente irrealizável. Então, ele dá visão aos cegos, ele dá audição aos surdos, ele ressuscita pessoas que morreram. Portanto, esses fatos que são humanamente irrealizáveis torna a possibilidade de se pensar a realidade e a partir desse pensamento, essa dedução, ou melhor, essa reflexão da realidade, torna ela um caminho para se admitir que nós não estamos sozinhos no mundo, nós não estamos vivendo em sensação, em sentido de desamparo, né? Veja bem, essa expressão aparece na mãe do Moisés. Quando ela chora, olha para essa criança que é macho, ela fala assim, por que Deus permitiu? Por que... agora nós estamos perdidos, nós estamos desamparados agora. O que vai vir daqui para frente nós não sabemos, mas vai ser o pior. Então a gente projeta o pior para o futuro por causa do medo que se instala. E o que é o medo? É a afirmação da ausência de uma inteligência que deveria ser diretiva, presente no fato, dando a ele um caráter redentivo em potencial. Quando eu não estabeleço um caráter redentivo para uma experiência de vida, para uma realidade percebida, significa que eu estou admitindo que não existe uma meta-realidade presente numa realidade. A meta-realidade é uma inteligência que está conduzindo a realidade para um desfecho. E esse desfecho tem que ser escatológico. Quando eu não admito isso, significa que me falta esse elemento, me falta essa perspectiva. A perspectiva que nós estamos falando é a perspectiva da fé. Porque só a fé tem o poder de olhar para as coisas enxergando algo além das coisas. E aqui eu não estou querendo dialogar e nem fazer apologia da fé para o ateu, não. Eu não tenho disposição. Eu não tenho obrigação de provar a existência de Deus. Porque eu tenho a fé que me desobriga dessa obrigação. Preste bem, ateu, você que está me ouvindo. Eu não tenho obrigação de te provar que Deus existe. Porque eu tenho uma fé que você não tem. Por isso, eu não estou perturbado em provar algo que você está privado de experimentar. Tudo é experiência. Nosso tema é isso, experiência humana.
Eu não tenho possibilidade de ser tirado daqui e ser levado para onde Deus mora. Eu não sei onde é que Deus mora. Diz que ele está nos céus, no terceiro céu. Mas eu nunca fui lá e ninguém foi lá. Aliás, diz a própria Bíblia, pela pena do apóstolo Paulo, de que ninguém jamais viu ou verá. Não tem possibilidade. Essa possibilidade não existe. Então, existem várias expressões no Antigo, sobretudo lá, as expressões que aparecem, que Moisés viu Deus pelas costas, né? Obviamente que são figuras de linguagem, né? São metáforas, que estão tentando expressar o seguinte: a realidade de Deus tocou na realidade humana. E a partir dessa realidade, quando ela toca, ela é percebida. Olha bem, ela não é vista, ela é percebida. A ciência, por um bom tempo, o racionalismo moderno, tentou colocar a fé numa perspectiva de descrédito. Porque a fé fala de algo que não se vê. A fé afirma a existência daquilo que não pode ser objetivado. Não se pode ver. Não é esse professor Cláudio uma das pessoas que eu conheço que mais estudou sobre o ateísmo. Ele estudou muita literatura que estava em torno do tema, né? E ele sabe a dificuldade que nós temos em relação a esse tema quando a gente se conheceu, há 40 milhões de anos atrás, né? Então, quando a gente se conheceu, havia uma demanda intelectual para conversar sobre esse tema, né? Ele estava no espaço acadêmico, eu também estava nele, e a gente tinha algo em comum. A gente tinha a fé para falar sobre o ateísmo. Obviamente que a gente falava criticamente, né? Agora, veja bem, se eu me entendo como ateu, então, primeiro, eu estou dizendo que me falta a perspectiva de se deduzir a partir de uma percepção da realidade meta-empírica, de chegar à dedução de que Deus existe. O ateu não tem, ele é privado disso, né? Agora eu digo, como é que eu provo a inexistência de Deus? Bertrand Russell, ao escrever aquele livro Porque Não Sou Cristão, ele desenvolve um argumento que eu considero relativamente simplista. Hoje, eu acho que para a época teve até algum impactozinho, mas hoje seria difícil a gente admitir que existe inteligência naquele argumento. Ora, faltaram evidências. E são evidências objetivantes. Realidade que não toca a história e que não pode ser comprovado na sua materialidade, porque essa a relação, a correlação, né? Tudo que não tem corpo não pode ser considerado história. É a tese do Freud. Então, para ter história, tem que ter corpo, tem que ter materialidade. Onde é que está a materialidade de Deus? Então, quando Jesus cura, ele está dizendo, então Deus está sendo revelado através da minha atividade. O que eu estou fazendo está mostrando que o reino de Deus está presente aqui e agora. Portanto, se eu parto do pressuposto de que o reino de Deus está presente aqui agora, significa que eu tenho acesso indireto a essa existência de Deus. O problema do ateísmo é que ele está querendo dizer que Deus não existe pela via do acesso direto.
E qual a metodologia que você se apropriou para chegar a essa conclusão? A ciência. Ciência não pode ser usada por ideologia. Ateísmo. O ismo caracteriza, como diz o Paul Ricoeur, toda ideologia. Tudo que termina em ismo é ideologia. Então, como é que eu posso me apropriar da ciência, da metodologia científica, para ancorar, para amparar uma tese que é ideológica? Isso é desonestidade intelectual. Mesmo porque, para quem lê o positivismo, sabe que a metodologia da ciência ela foi criada para captar coisas do mundo da física, do mundo objetivado. Mundo objetivo. Não tem nada a ver com o mundo que está para além do objetivo, o metafísico. Para a metafísica, nós temos a teologia. Para Deus, a existência de Deus, nós temos a metafísica e a teologia. Agora, a ciência lida com fenômenos do mundo, do aqui e do agora. Agora, dizer, eu pego um método científico para afirmar que Deus não existe, eu falo assim, o que é esse método científico? Me dá o nome desse método. Você tem um método e qual foi a técnica que você usou? E como é que você chegou de forma tão pacífica a essa compreensão? Então, tudo se resume na frase: você consegue ver Deus na realidade? Não tem inteligência nessa afirmação. Eu estou com dor de cabeça. Você está conseguindo ver minha dor de cabeça? Isso não significa que ela não está presente, que ela não tem existência. Então, eu não estou vendo aqui o átomo presente nesse nosso espaço. Isso não significa que ele não existe. E aí nós vamos deduzindo outras afirmações que às vezes a gente. Nós não vemos o Papai Noel, mas não significa que ele não existe. Não, mas aí é brincadeira. De fato, Papai Noel não existe. O fato é que eu não posso adotar um método de acesso objetivo para tentar explicar um objeto que não tem materialidade. Por isso, quando alguns teóricos da teologia chamam Deus de objeto material, da ciência teológica, eu fico me perguntando que, que, que afirmação imbecil é essa, né? Que afirmação pretensiosa. Deus é objeto material. O próprio termo objeto material, né, significa que tem que ter materialidade. Isso que eu estou pesquisando, materialidade. Eu tenho que conseguir demonstrar a materialidade, a natureza objetivável, a realidade disso que eu estou querendo demonstrar. Deus não pode ser colocado dentro desse escopo e dentro dessa perspectiva científica de demonstração. Essa foi a tese do Pannenberg. Deus não pode ser diminuído e colocado dentro do método de controle. Não pode. Não há como colocar Deus dentro dessa perspectiva do fazer ciência e dizer, ah, sim, agora nós descobrimos, Deus existe. Então, se o ateu quer continuar com esse discurso, me desculpa, mas esse é um discurso que para mim é ideológico, só isso. Se você quer ser ateu, que seja, isso é um problema seu. Mas saber se o ateísmo tem credibilidade, se não, olha, se o ateísmo fosse um sistema com credibilidade e inteligência,
eu acho que eu não seria religioso. Mas por falta dessa inteligência e credibilidade, Deus me deu fé para perceber aquilo que o movimento, que a ideologia não consegue. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas passam, no seu itinerário da vida, elas passam por experiências com potencial de ateizar a sua própria perspectiva de compreender o mundo, de lidar com a realidade, de interpretar eu em relação ao que acontece fora de mim. Como a minha história pessoal foi história marcada por muitos pontos e muitos pontos cegos, onde eu olhava, mas não tinha visibilidade do que estava por trás. Não é isso que é um ponto cego? É quando eu olho, mas não vejo, não enxergo. E como a minha história, se a minha história é marcada por esses pontos, por muitos desses pontos cegos, onde eu não tenho a compreensão do nomos, que vai estabelecer um nexo de compreensão ou de ligação compreensiva entre uma experiência e outra, eu acabo não enxergando telos disso, ou telos presente nisso. E por ausência desse telos, eu chego a uma dedução tola de que Deus não existe. Aí eu tento criar provas históricas, que é uma grande bobagem. História não é ciência. Não é ciência. Para os historiadores, que costumam ser desonestos, tentando estabelecer a verdade como sendo uma apreensão da história e, portanto, a verdade é captura da história. Se a história dá um veredito aprovável ou pró, a gente entende que aquilo aconteceu, aquilo tem realidade, aquilo é um fato que se deve acreditar. Quando não, a gente nega. Então, eu estou vendo o crescimento dessa geração nova, dos 17 aos 30 anos, por aí. Esses novos ateus, que sem inteligência vão tentar levantar provas. Provas que não têm sentido. Provas que não dizem nada. Olha, eu tenho aqui o peso de dezenas de milhares ou centenas de milhares de páginas que eu já li na minha vida. Eu tenho o peso de 2 titulações, uma terceira ainda em curso, ainda vou terminar a terceira. Não sei quando, mas eu comecei e eu vou terminar. E eu não consigo, e até hoje, chegar a esse estado deplorável de tentar construir uma afirmação tola, que ao invés de trazer benefício para a pessoa, traz mais malefício. Porque o que é a fé? A fé é um presente que a providência traz para toda pessoa humana, para toda pessoa humana que existe, que passa por experiência hermeneuticamente difícil de se compreender. A fé, ela pode não dar uma explicação, mas ela dá a capacidade de viver mesmo com a ausência da explicação. Uma pessoa que não tem a fé não resiste ao impacto de um fato não compreendido. Por isso que a expressão aqui ela é uma expressão forte, né? Pela fé, compreendemos
que o universo foi criado. Bem, alguém falou assim, mas como? Você estava lá? Você não acha que esse texto é um texto fraco? Qual texto? Certamente, quando o autor fala que pela fé entendemos que o universo foi criado, havia certamente o texto de Gênesis. Havia o relato da criação. Se referindo a esse relato. Esse relato que quem lê sem fé não consegue admitir que aquilo seja possível. Como é que um universo tão complexo como o nosso foi criado por um ser que não se apresenta? Ele cria tudo e se esconde? Daí se desenvolveu uma doutrina chamada deísmo, né? É o Deus que criou tudo e se escondeu. E agora ele entrega ao mundo a sua própria sorte. Os fatos acontecem e ele não se sente obrigado a nem interferir e nem explicar a razão pela qual os fatos aconteceram. Em tudo isso, a experiência humana está sendo, de alguma forma, está sendo trazida à baila. Eu perdi uma filha e não consegui, até hoje, compreender por que eu tive que perder uma filha. Para quem não perdeu nada até hoje, mas pode perder ainda no futuro, vai passar por essa experiência de lançar uma pergunta que não tem eco. Não tem resposta. E aí você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Que a fé, ela é necessária para que o presente, o futuro não morra no presente. A fé, ela é necessária para que o futuro não morra no presente. O nome do futuro que morre no presente é apelpison no grego. É o desespero, é o projetar de uma fé sem esperança para a vida. Nós estamos falando de experiência, é o tema que nós vamos tratar nos próximos meses. É tema para quem sofre de depressão, é tema para quem teve uma perda significativa hoje de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um avô, de uma avó, de um amigo, ou seja, de quem perdeu o sentido para viver, é de quem vive angústias profundas porque vive crises, vive sem compreender por que a vida é tão ruim de ser vivida. São pessoas com um alto índice de ansiedade, pessoas que são pessimistas na vida, porque olha sempre para a vida com essa perspectiva epistemológica de uma depressão que não se cura. Então eu não estou falando sobre Deus, eu não vim aqui para falar sobre Deus, eu vim falar sobre a experiência humana. A experiência humana que se vive, mas não é compreendida. Para quem não tem fé, essa experiência não compreendida gera a privação da alegria. Se vive sem alegria. Então a pessoa ela se torna mais propensa a desenvolver a depressão. Mais do que isso, ela se torna uma pessoa amarga, uma pessoa que a presença dela produz mal-estar. Porque quando você caminha com uma pessoa que só mostra as cores, eu diria, escuras,
sem beleza da realidade que se apresenta, da qual nós participamos, se tornam pessoas que a gente não faz questão de caminhar ao lado, junto. A pessoa sem fé é chamada por Paulo de ateu, lá em Efésios. Quando se fala, eles viviam sem fé, sem Deus no mundo, né? Sem Deus. Então nós temos a construção de um termo, ateus. A, uma preposição, negação. Ateus, sem Deus. Mas na verdade, não é sem Deus, é sem a perspectiva desse componente que torna a existência de Deus algo axiomático, algo que não se questiona, algo que se aceita, mesmo sem prova. Eu não tenho a prova cabal, mas por alguma razão eu acredito que ele existe. E o que é a experiência? Ele é o ponto ou é a variável indireta, ou que me coloca a favor da existência de Deus sem uma prova direta. Então, a realidade e a experiência, na verdade, a experiência é aquilo que capta a experiência. A realidade, melhor dizendo, a realidade capta, a experiência capta a realidade, que é o meio indireto a partir do qual eu terei, pela fé, acesso direto à existência de Deus. Por que direto? Porque a partir da fé eu não questiono mais se Deus existe. A partir da fé, eu admito que a existência de Deus ela é necessária para me dar, para segurar, para me oferecer, para me conceder aquilo que eu preciso do ponto de vista psicológico para não entrar em processo de adoecimento. Eu preciso me sentir amparado na vida. Então, o ateu é aquele que vive sem esse amparo. Não é o amparo intelectual, é um amparo interior, psicológico. Eu não estou vendo Deus, mas eu creio que ele existe. E daqui a pouco, uma experiência vai tornar propício a irrupção da realidade de Deus. É na experiência que essa irrupção da realidade de Deus acontece, mas a realidade de Deus é uma forma indireta de ter acesso a ele, não direta. E, portanto, o reino de Deus não é Deus. O reino de Deus está aqui, Deus está lá. Mas o que o reino de Deus produz na realidade, as alterações me levam a crer de que ele existe. É o indireto me levando ao direto. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, os discípulos tomam consciência de que esse é um fato que coloca todos de joelho, sem nenhuma justificativa de resistir o axioma Deus em Jesus, na ressurreição. Deus traz a salvação prometida para o futuro, ele traz para o presente. Inaugura aqui. Um processo de salvação já aconteceu, a ressurreição. Paulo chama esse fenômeno de primícia, o ressuscitado. Ele é a primícia da criação. Ele é o primeiro exemplo que
em termos de realidade, foi produzida pelo mover, pelo poder, pelo dunamis, que está presente nesse reino que se manifesta. Eu não tenho vergonha do evangelho, porque esse evangelho de Deus, ele é o dunamis, ele é o poder para produzir redenção, não é? Não é redenção? E o que é a redenção em termos sociológicos? É a desparadoxalização. Porque a nossa vida, as experiências, geralmente, elas têm um potencial tanto de paradoxalizar quanto de desparadoxalizar. Quando nós temos uma resposta à nossa pergunta, a experiência produz reforçamentos para as afirmações que são características da nossa própria fé. Deus é bom, Deus é Pai, Ele cuida. São afirmações que são correlatas à fé. Mas isso quando, na experiência, as mudanças que ocorrem, que são produzidas, favorecem a minha disposição, a disposição da minha própria, meu próprio sistema de crença, criado a partir da fé. Agora, quando isso não acontece, paradoxaliza. O problema do ateu é que o seu sistema começa com a negativa presente em uma das suas experiências. É a mãe que se perde quando era criança. Mas por que Deus fez isso? Se Deus é tão bom. É o filho que morreu quando era adolescente. Eu me lembro de uma tia, já falecida, ela perdeu um filho aos 18 anos. Ele, né, tinha 18 anos. E eu estava lá no quarto. O caixão dele, ele estava sendo sepultado na sala dela, da casa. Sendo velado. Hã? Estava sendo velado. É, velado. Sepultado não, né? Ele estava sendo velado. E ela lá no quarto, sem entender tudo que estava acontecendo, dizendo: Deus não existe. Porque, como é que ele deixa isso acontecer comigo? Por que ele deixa a minha vida em perspectiva presente e futuro ser interrompida com esse fato? Porque há fatos que produzem essa interrupção. E toda interrupção é paradoxalizante. Portanto, é paradoxo porque nela se destitui esse olhar projetivo da fé. A fé se torna uma fé destranscendente ou intranscendente. E a experiência, uma vez destituída desses artigos que fazem parte da natureza da própria fé, a partir dos quais eu estabeleço certas afirmações com grau de confiança alto, é que torna a existência de Deus favorável, admitível. E aí, uma vez consubstanciada, uma vez substanciada, essa convicção que vai produzir confiança da fé e torná-la madura, em algum momento, preste atenção, todos que estão agora com a gente, em algum momento vai ser provada. E se for madura mesmo, e se o grau de confiança da fé estiver presente, haverá o continuar. Haverá o contínuo.
o presente não será interrompido. Ele vai continuar com seu fluxo para o futuro. E a história não vai parar ali. A experiência não terá esse poder de estabelecer um veredito negativo para estancar esse fluxo do presente ao futuro. E a gente vai continuar caminhando. Vai continuar caminhando. Eu estou dizendo isso porque existem vários temas que nós vamos ter que trazer para o nosso podcast. Um dos mais caros é a relação liberdade e providência. Liberdade e soberania de Deus. O conceito de soberania é um conceito muito, muito, muito difícil de se pensar. Quando o Tillich faz uso do conceito de providência e define a providência como um movimento criativo, ele usa a filosofia de Hegel como um fundamento de orientação hermenêutica. Portanto, essa capacidade de criar a partir de fatos, novos fatos, com sentidos que vão sendo agregados nessa dinâmica de suprassunção da história, também é uma definição complicada. Lembra qual é a definição que o Tillich dá para a providência? Nós lemos um texto. Lembra, professor? Criatividade diretiva de Deus. Criatividade diretiva de Deus. Lembrei. Se alguém precisar de um computador que nunca perde a memória, é só perguntar para o professor Cláudio. Ele tem a memória de centenas de milhares de palavras ali na cabeça. Criatividade diretiva. Isso nos ajuda? Alguém pode dizer assim, isso pelo menos é meio que... Existe um requinte nessa afirmação. Um requinte filosófico, né? Essa camisa está apertada aqui. Mas cria o quê a partir do quê? E esse movimento se dirige para onde? E se quebrar? Porque é isso que acontece com a história humana. Na morte do crucificado. Ela quebra. Ela torna a possibilidade de transcendência da fé improvável. Eu vou repetir, ela torna a perspectiva de transcendência da fé improvável. Completamente improvável. Porque ali se perde o sentido. A história quebrou. Na verdade, a história chegou a um fim. E a partir daquele fim, que é visto sem a fé, sem a hermenêutica da fé, se torna um fim que não tem um começo. É o fim do fim. É o fim sem um recomeço. E aí todos saem tristes. Todos ficaram tristes. Os que estavam presentes e os que estavam ausentes. Os que estavam ausentes voltaram para a atividade de pescaria. A gente nunca devia ter saído disso aqui. Deixar o certo pelo duvidoso. E o que me surpreende é que ele disse que isso aconteceria. Ele avisou que ia ser assim. Mesmo assim, Problema que eles não compreenderam assim, né? Tanto é que quando eles estão lá no Jesus, e
e os discípulos na estrada de Emaú, né? Jesus mostra o texto. Diz, o que vocês compreendem aqui? Eles não compreenderam. Jesus teve que abrir a compreensão deles. Então Jesus produziu inteligibilidade ali. Eu preciso entender se a história aqui chegou no fim, ou se aqui ela traz o fim do fim para o começo, para o recomeço. Essa é a interpretação que o Pannenberg faz. O Pannenberg faz exatamente essa interpretação, orientado pelo seu legado, né, historicista, recebida do seu grande mestre, o Gerhard von Rach. Está ali. Mas aquilo só ficou claro para quem escreveu. Um Lucas na vida, um Mateus, quando eles tiveram que correr atrás, porque havia o componente motivacional da fé que estava produzindo um novo desejo de compreender o sentido da história, a história da salvação. Não é agora a história da salvação para o judeu, agora é a história da salvação para qualquer pessoa humana. Qualquer. É o indivíduo. Para mostrar que a providência tem uma perspectiva micro. Esse que criou um universo complexo, ele olha para uma pessoa. Ele está vendo quando alguém está chorando? Alguém. É a singularidade de uma experiência de sofrimento. Isso produz um choque a favor da fé. É a experiência que está dizendo, ei, acorda. Então, o discurso de Israel perdeu a relevância. Naquele momento, o importante não era mais a nação, o sofrimento de um povo que estava em condição de cativeiro. Agora não. Agora é um cidadão que está na cruz pedindo clemência para Jesus, sofrendo, porque se achava indigno de estar morrendo nas mesmas condições daquele homem que está ali no meio. Aí Jesus diz, olha, o seu sofrimento foi percebido, mas é o sofrimento de um indivíduo, não é de uma nação. Para mostrar que isso aí é a partir dessa proposição. O Deus totalmente outro se torna também totalmente próximo. O que aproxima Deus da pessoa humana é a experiência da negatividade. Então nós invertemos semanticamente a filosofia do conceito. Porque na negatividade não se deve negar a existência de Deus. Isso não é pleonástico, não. É a base da teórica do ateísmo. Se não é a partir da negativa que se fala que suprime a existência de Deus, não é essa a tese do autor lá do A Peste, Camus. Alberto Camus? Então, é a tese de todos os ateus modernos e contemporâneos. Então, se Deus existe, ele tem que preservar ilesa o capital, o patrimônio, a experiência coletiva de acesso à bondade. E bondade no sentido do protecionismo sentimentalista.
É assim que as pessoas compreendem a bondade de Deus. Aquele Deus que é sentimentalista, excessivamente sentimentalista, e isso produz uma certa neurose em Deus, que ele fica o tempo todo preocupado se você está sofrendo ou não. Ele sofreu hoje? Não. E será que não? Ele comeu uma balinha hoje? Ele sofreu a privação de uma balinha gostosa ou de um picolé de morango e bababá. E aquele Deus que em algum momento ele vai falhar. Em algum momento a sua existência vai se tornar obscura. Porque em algum momento a balinha vai deixar de existir. Em algum momento o picolé de morango não vai estar presente na geladeira. E quando isso acontecer, a experiência de Deus se torna um canhão apontado para Deus, pronto para destruir Deus. E essa experiência está aí, sendo construída nos dias de hoje. O movimento de direita no Brasil é um movimento que fala de Deus. Mas fala-se de Deus conceito. Não se fala de Deus realidade. Se fala de Deus conceito, mas não de Deus que se aproxima através do sofrimento e da dor, como realidade a partir do qual ele se deixa compreender como o Deus abscôndito, o Deus incompreensível, o Deus indisponível, o Deus escondido, o Deus não revelado. Não é essa a teoria do Lutero? Então veja bem, o nosso mundo agora, marcado por tantas formas de polaridades, por tantas formas de sofrimento, é um mundo de pessoas que são obrigadas, não são desafiadas, mas são obrigadas a ter que admitir que Deus existe sem ter passado pelo critério, sem ter o critério da experiência do negativo com esse Deus que está tentando ser positivado. A existência de um Deus, a existência positivada de um Deus. Ali, naquele momento, lembra da paixão de Cristo, quando nós assistimos? Quando a lágrima cai do céu na terra e produz o terremoto, e o soldado romano olha para o céu na hora, fala assim, esse cara aí não era qualquer um não, hein? Eu acho que nós matamos o cara errado. Esse cara tem alguma relação direta com o céu. Mas onde é que... Ali é uma dedução interessante, porque do ponto de vista hegeliano ele está fazendo a dedução do positivo nascendo do polo negativo. E esse é o momento, é o problema mais dramático da experiência humana, da vida, na história. É tentar conciliar as perguntas irrespondíveis à possibilidade de se admitir que, apesar delas, a realidade de Deus está aí, não para intervir, mas para trabalhar em sinergia. Sinergei, expressão que o Paulo usa no grego. Todas as coisas cooperam. Então, Deus trabalha nos fatos, porque o reino de Deus está aí. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus não foi expulso, não.
O reino de Deus está aí. Para quê? Para dar sinergia e semântica aos fatos hermeneuticamente incompreendidos. Fatos históricos, fatos pessoais, experiências humanamente incompreensíveis. Só que todas elas estão inseridas no movimento, no dunamis. O dunamis, ele é tanto poder como movimento, que produz movimento. Portanto, quando nós falamos de história de fé, nós falamos de variáveis que, uma vez estabelecida a relação de reciprocidade entre elas, vai produzindo movimentos de criação. Não de criação teodiceica, mas de criação escatológica, de sentido. A resposta nunca é definitiva. A gente nunca... Ela sempre é uma resposta que está em construção para finalização. Então, agora não chegou ainda o momento de enxugar todas as lágrimas, mas estamos em processo. De vez em quando alguém vai ter que chorar. E quando alguém chorar, a experiência de admissão de um Deus, esse Deus fraco, a expressão de Martin Buber, né? Essa expressão, uma expressão que eu nunca gostei dela. Deus fraco, ele está se referindo exatamente ao crucificado. É aquele Deus que não se defende. Aquele Deus que se deixa ser levado à cruz, ao Calvário, para ser assassinado. Esse Deus que não oferece resistência a quem quer ofender. Esse Deus que ama quem odeia. Quem o odeia. Então, mas é uma expressão forte. Porque em algum dos profetas aparece uma afirmação que aquele que habita lá, no mais sublime céu, é aquele que também coexiste no sofrimento daqueles que sofrem. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, é uma coisa interessante, porque me parece que a tese, que é uma tese do Antigo Testamento, é uma tese que figura a própria teologia da história do povo hebreu. O judaísmo um pouco, mas do povo hebreu. O povo hebreu viu demais manifestações objetivas da existência de Deus. Portanto, eles não tinham como descrer. Eles não tinham como virar as costas para Deus, pelas experiências que tiveram. Presenciaram, viram um mar se abrindo. Ah, mas como é que você sabe cientificamente? Meu filho, deixa esse discurso pseudo-científico de inteligência imbecil por lado. A Bíblia fala da experiência de um povo que caminhou na história sendo amparado por esse Deus que conduz sem deixar ser percebido. Eu me lembro do professor Cláudio, quando a gente tinha ainda uma comunidade, né, em que o professor Cláudio era pastor, e ele estava fazendo uma reflexão crítica a respeito da teologia de confissão positiva, porque a teologia de confissão positiva apresenta a fé como arma de conquista, né? E ele dizia, não,
A fé não é uma arma de conquista. A fé ela é uma ferramenta de resistência, ela é mais escudo do que espada, não é? Então ela permite resistir diante do imponderável. E isso me remeteu a uma música que Porque Ele Vive, né, que para mim marcou muito em velórios, momentos de despedida, quando você está diante exatamente do imponderável. Isso é uma música americana dos anos 60, se não me engano, e mostra essa diferença de concepção de fé, né, porque ali você está num velório, as pessoas estão chorando diante de algo que não tem como ser revertido ali de imediato. E elas estão cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e porque Ele vive, temor não há. Ela reafirma uma confiança na providência diante do negativo que se coloca. Né? Então, professor Cláudio, o senhor quer falar alguma coisa? Não, me lembro, acho que ficou bem colocado pelo Timóteo. Eu me lembro dessa pregação. Então, a base de toda afirmação ateística é a versão ou a projeção de uma versão positiva da experiência negativa que se tem na vida, na história. Então, nós, quando falamos de ateísmo, nós não falamos de um sistema teórico filosófico com inteligência. Nós não falamos nesse sentido. Não é porque eles fazem oposição à fé, é porque eles não compreendem qual é a natureza da fé. A natureza da fé não é alienante. Ao contrário, é terapêutica. Porque quer reconciliar fato com interpretação, não fato com compreensão. Eu posso não compreender, mas eu continuo compreendendo ou interpretando que Deus está presente. Eu não compreendo. Diz Jesus lá na cruz: por que me desamparaste? Contudo, entrego ao Senhor o meu espírito. E ele morre em paz. Não compreendi, mas interpretei que não havia possibilidade de Deus estar ausente naquele momento. Naquele momento, a parte da história não ficou em branco, como sugeriu John Stott, um autor muito lido aí pelos evangélicos. Escreveu uns livrinhos aí, né? E nem o sofrimento é um megafone usado por Deus para fazer o quê? Acordar o mundo surdo. Acordar o mundo surdo. Essa frase Do que Lewis. tenta ser uma frase de inteligência, né? Então, C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento e ele tentou explicar aquilo que não se pode compreender. Faltou inteligência, hein? O que não se compreende não se explica. Não se explica. Ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis são seus caminhos, imperscrutáveis, insondáveis, são conceitos que sugerem a natureza não explicável de um fato. Um fato que, da negatividade que acontece, que transcorre nesse nosso processo de caminhar na vida, sendo desamparado pela alteridade, pela presença do próximo, de um outro caminhando comigo. Esse é o problema. É porque na cruz o conceito aparece porque me desamparado. Então, o desamparo significa que no momento
que eu mais sofri, eu senti silêncio. Eu tive perguntas que foram colocadas, mas não foram respondidas. Houve o silêncio. Lá no Getsemane. Silêncio com o qual ele foi até o morro, ao Calvário, ser crucificado. Ele foi com silêncio das perguntas que ele fez, mas Deus não respondeu. Então, é assim que a gente caminha na fé. Nós temos uma quantidade imensa. Nós pensamos em algumas experiências que a gente já viveu na vida, mas no passado, remoto, não remoto, e a gente olha para esses fatos e diz: puxa vida, será que não tinha jeito de ser diferente? Será que não dava para Deus usar um outro caminho? Um outro jeito? Tinha que ser esse. Porque esse me marcou de uma forma tão destrutiva que eu não sei se eu vou me esquecer disso. Se um dia eu vou poder interpretar pela via de uma psicologia autorredentiva ou heterorredentiva essa experiência. Não sei. Não sei se um dia eu vou poder dizer, foi necessário isso acontecer para a providência me curar. Ainda mais, um poder muito mais terapeuticamente avassalador. Eu não sei. Então, existem experiências que não me trazem respostas, que Deus não produz clareza no entendimento. Existem experiências que vão ficar com os nós, com as interrogações. E aí, dentro dessas experiências, eu quero pensar, então, daqui para frente, o conceito de providência e soberania. Nós estamos em construção, tá? Então, a gente já está com o tempo esgotado, a gente para por aqui. E nós vamos tentar, então, a partir do próximo episódio, continuar o tema. Eu espero que quem está nos acompanhando tenha a disposição de caminhar com a gente, né? E aguardo, então, vocês para o próximo episódio. Professor Cláudio, tem alguma Não, questão? estou satisfeito. Acho que foi tudo muito bem desenvolvido. Então eu agradeço quem ficou com a gente até agora. Eu espero que eu vou parafrasear aqui o texto de Hebreus, né? Que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele galardoa, presenteia aqueles que buscam ele. Eu espero que vocês escutem com fé e que essa fé seja presenteada, né? Fortalecida, que você seja presenteado com uma fé fortalecida a partir disso que a gente está tratando aqui. Esses temas estão sendo tratados porque nós sabemos que eles tocam a experiência de cada um de nós e de todos nós. Então, nosso objetivo é produzir vida, né? Vida na fé. Eu agradeço quem ficou até agora, espero que esse presente fique para vocês e que vocês nos ajudem a levar esse presente para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo episódio.